Fitzgerald e Bridger agiram deliberadamente, roubando seus poucos pertences, que agora ele poderia estar usando para se salvar. E ao roubarem dele sua chance de sobrevivência, eles o haviam matado. Assassinaram-no tão certo como uma faca enfiada no coração, ou uma bala transpassando o cérebro. Assassinaram-no, só que ele não morreria. Ele prometeu a si mesmo que não morreria, pois viveria para matar seus assassinos. Fala pessoal, eu sou Francis Marques Oliveira, você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim aqui para fazer uma breve indicação de leitura, tá? Um livrinho que está na minha meta de leitura para 2025 e eu estou falando de O Regresso, do Michael Punk. Foi meu primeiro contato com a obra do escritor. Eu acredito que ele só tenha esse livro publicado no Brasil. E eu vou dizer para vocês que me agradou muito. Me surpreendeu a escrita detalhada do autor. Ele, no final da obra, ele vai informar que os personagens existiram, que realmente os fatos aqui narrados eles aconteceram, ainda que mesclado com a ficção, porque é uma obra literária e é necessário elementos de ficção. Ele vai contar a história desse caçador de peles chamado Hugh Glass. Ele é conhecido por ser um exímio caçador de peles. Ele conhece o mar porque ele já foi pirata. Ele conhece a floresta selvagem porque ele já viveu com indígenas. Então ele é muito habilidoso, ele sabe o que está fazendo. Ele conhece todo o território ali onde a história se passa. Pessoal, esse é um livro que pode agradar a certos tipos de leitores e desagradar a outros. Se você procura nessa obra aqui uma história de vingança, simplesmente, você vai se decepcionar. Essa obra é muito mais sobre sobrevivência na natureza selvagem. Como nós podemos usar nossas habilidades, o nosso conhecimento, tudo aquilo que a vida nos ensinou e nos trouxe para sobrevivermos em momentos de caos, momentos de dificuldade. Hugh Glass é um homem forte, destemido, e ele usa todas as suas habilidades para sobreviver a essas adversidades que lhe acontecem. Basicamente, o livro começa mostrando um pouco da história desse personagem. Inicialmente, nós somos apresentados àquela cena de ataque do urso. Ele está ali caçando, ele vê filhotes de urso, e quando ele vai atirar nesses filhotes, um urso cinzento vem e ataca o Hugh Glass. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho para vocês sentirem um pouco da escrita do autor. A ursa ficou de quatro e o atacou. Glass se encolheu, tentando desesperadamente proteger o rosto e o peito. Ela mordeu sua nuca e o levantou do solo, balançando com tanta força que Glass pensou que sua coluna fosse quebrar. Sentiu os dentes da ursa esmigalhando o osso de sua omoplata. As garras penetravam repetidamente na carne das costas e no couro cabeludo dele. Ele gritou em agonia. Ela o deixou cair. Depois cravou os dentes em sua coxa e o balançou novamente, erguendo e atirando ao solo com tanta força que o deixou atordoado, consciente, mas incapaz de resistir. Algo que eu gostei bastante do Michael Punk é que ele sabe descrever as cenas, ele é bastante visual e ele também desenvolve muito as emoções do personagem. Está mais focado em mostrar as motivações do personagem, o que se passa na sua cabeça. E isso é uma coisa que o filme não desenvolve muito bem. Então o livro ele possui pontos fortes e pontos fracos, né? Como eu falei, o fato de ser uma história baseada em eventos reais, isso torna a história muito mais interessante. É bem fundamentado, ele fez pesquisa, ele não é aquela escrita pedante, é muito bem desenvolvida, é muito fluida, é muito fácil e ele sabe, como eu falei, descrever ali a natureza, os eventos, ele tem toda uma pesquisa ali geográfica. Porém, ele não desenvolve tanto personagens secundários. Eles estão ali no entorno do protagonista, mas realmente não são tão desenvolvidas. É uma obra que vale a pena, é uma obra pequena, curta, você consegue ler assim em poucas semanas, uma semana você consegue matar esse livro e lendo devagar. E é uma história que nos traz muitos ensinamentos. É uma história sobre perdão, sobre traição, sobre camaradagem, né?
sobre a natureza, o nosso relacionamento com a natureza. Eu vejo assim muito simbolicamente algumas coisas que o autor desenvolveu. Por exemplo, ele é atacado por um urso e ao mesmo tempo, para sobreviver, ele tem que tirar a força de um urso para sobreviver. Ele também rasteja em muitos momentos, porque ele está tão ferido, tão machucado, que ele não consegue andar. Então ele apenas tem que rastejar como uma cobra. O autor, ele usa muitos elementos da humanidade, do lado selvagem, do lado animal. Também ele retrata muito bem essa questão da violência dos brancos contra os indígenas. Isso é bem interessante, a questão da desumanidade. E da mesma forma a violência dos indígenas para com os brancos. Há uma guerra travada ali, pelo território, pelas peles, pelas armas. E como eu falei, não é uma história de vingança, embora seja a motivação da personagem se vingar desses dois homens que o abandonaram no meio do caminho, porque quando ele fica ferido, é delegado a dois companheiros dele tomarem conta do Hugo Glass para que ele sobreviva. Só que aí eles o deixam e pegam suas armas, sua faca, os objetos que poderiam ajudá-lo a sobreviver. Inclusive foi a citação inicial que eu li aqui. E a revolta do Hugo Glass não é nem ter sido deixado para trás, mas é que eles covardemente tiraram os instrumentos que poderiam permitir que ele se salvasse. E durante toda a narrativa, a gente vai acompanhar a dificuldade dessa personagem em se alimentar, em fazer, em caçar, em cortar determinadas coisas no meio do caminho, e como tudo isso fica mais difícil sem esses instrumentos que ele estava tão acostumado a usar. Então tá aqui, pessoal, é apenas uma recomendação de leitura. Eu gostei do livro, eu assisti o filme, também gostei do filme, a cinematografia é bonita, a fotografia do filme é muito bonita. Porém, eu confesso que eu gostei mais do livro do que do filme. O livro tem alguns momentos que é um pouco arrastado, a escrita tem cenas que eu cortaria também. Porém, assim, eu acho que 80% da obra eu gostei, sabe? Eu só tiraria algumas coisas, eu acho que é um pouco descritivo demais em alguns momentos, mas a história como um todo, ela é muito boa, é muito legal de acompanhar. Você sente realmente que está acompanhando esse homem nessa luta pela sobrevivência. O filme tem cenas muito bonitas, como eu falei, as imagens são muito bonitas, existe um quê de fantástico em alguns momentos, né? Diferente dessa obra que é bem realista e mais focada nas emoções e nos pensamentos da personagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!